Bora lá então para nossa última live dessa série maravilhosa que você vem acompanhando nos últimos dias. Foram diversos temas ligados à comunicação. Esse é o último. Que tristeza, hein? Mas não, você pode conferir se você não viu ainda os vídeos que foram gravados, ou melhor, as lives que viraram vídeos, estão aí no IGTV. Você pode acessar. Ó. Teve, por exemplo, cursos de locução online com Wagner Ferraz. Foi um ótimo tema que nós discutimos. A primeira live que a gente fez foi bem legal, tá por aí. Kaique Dalla Pola falando sobre jornalismo comunitário. O Renan Júlio, que é repórter de uma grande revista de circulação nacional, falou aí sobre vida de repórter. O Edson Lima contou os bastidores do acidente com o avião da TAM em 2007. Ele estava no time de assessoria de imprensa. Foi uma prosa bem bacana. Ontem tivemos um excelente papo com o Luiz Lafay. Ele é dublador, ator, você deve conhecer ele lá das propagandas das Casas Bahia. A gente falou sobre comunicação e racismo, foi uma live muito interessante. O Carlos Caldani conversou com a gente sobre deepfake, as fake news, né, e como elas nos impactam. Hoje o papo é sobre rede social. Vou receber o Luan Freires, ele é jornalista especializado, especialista, o cara é fera em mídias sociais e vai nos ajudar a entender como não passar vergonha nas mídias sociais. Pare de passar vergonha nas redes sociais. Essa é a pauta do dia. Então, se você não tomou contato com essas lives anteriores, fica aí o convite para que você veja aqui no IGTV, beleza? O Luan Freire já está por aqui, vamos recebê-lo. Conectando. Luan Flávio Freires. Luan Flávio Freires chegou. Tô te ouvindo, hein, Fala, Luan? Marcelão. Você me Cadê ouve? você, rapaz? Te ouço, mas não te vejo. Ué, tô aparecendo por aqui. Aqui para mim não, aqui está conectando. Aconteceu ontem, hein, viu? Demorou pra gente conseguir falar com o Lafay lá nos Estados Unidos. Você não tá nos Estados Unidos, tá? Não tô, cara. Tô em Ribeirão Preto, mais Tá em pertinho. Ribeirão Preto, mais pertinho. Não apareceu ainda não, hein? O que será que tá rolando? Você tem ideia? Você é o cara das redes sociais, me ajuda. Cara, não sei. Acho que pra mim tá normal aqui. Aparece eu e você dividido certinho na tela. Peraí. Peraí. Deixa eu convidar o Luan. Luan Flávio. Adicionar. Vamos ver se na contramão funciona. Aê! Agora sim. Deu Ô, certo? Luan, você tá bem, cara? Tô bem. E você, Marcelão? Saudade de você, cara? Verdade, cara. Você tá bonito. Você fez a harmonização facial, não fez, não? Não, pior que não. Tô brincando. Luan, você é jornalista, né, especialista em mídias sociais, mas eu queria saber, para a gente começar, como é que você foi parar nessa área aí de mídias sociais? Ih, Marcelão, é uma longa história. Primeiro, eu queria te agradecer aí pelo convite. Poxa, uma honra falar com você. Você é um profissional que eu admiro pra caramba. Sou E, já. bom, já fomos parceiros aí nessa longa estrada. E, bom, para contar um pouco da minha história, né? Eu sou formado em jornalismo, fiz jornalismo lá na Casper e cheguei com o sonho de trabalhar em redação, né? Então, aquele negócio assim, todos os homens do presidente, descobri o Watergate e tal, mensalão e tal. Ó, odeio. E, enfim, eu tive uma experiência ali em redação, trabalhei por um tempo na editora Abril e eu saí de lá por volta de 2016, não me lembro exatamente o ano. Eu tenho quase certeza que foi 2016. E já nesse momento, assim, eu já estava buscando dar uma diversificada, assim, no meu leque profissional, pensar em explorar outras áreas. E foi mais ou menos por ali que eu entendi que eu tinha feito a faculdade de jornalismo, mas eu era um profissional de comunicação. E dentro da área de comunicação, existe um campo muito amplo para você atuar, né? Então, assim como na administração, toda empresa precisa se comunicar bem. Tem gente que não leva tanto isso em consideração, mas às vezes é meio pego de surpresa, assim, poxa, mas cadê a minha equipe ali de relações públicas? Como é que eu vou gerenciar a minha crise? Enfim,
viralizei de um jeito que eu não gostaria nas redes, enfim, não tenho mais tanto controle da narrativa, o que que eu faço? Foi ali mais ou menos nessa época que eu comecei a tomar essa consciência. Então, eu busquei uma pós-graduação em marketing digital na GV. Uhum. E aí, enfim, ali foi quando eu tomei um outro rumo na minha carreira, assim. Aí eu trabalhei no Sebrae, trabalhei no setor público também, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e hoje eu trabalho numa agência de relações públicas, muito com foco na área de digital. Demais, demais. Bacana. Então, né, um quadro qualificado, um cara que manja muito das redes sociais, das narrativas, observando como profissional. A gente está fazendo muita merda na rede social. Qual é a sua avaliação? Quando você abre as suas redes sociais, imagino que no seu círculo talvez não, mas de repente as coisas que vão chegando para você, as pessoas estão usando as redes sociais de maneira inadequada? Então, eu acho que o termo inadequado é um pouco questionável e complexo, assim. Eu não quero estar aqui apontando o dedo para as pessoas, tipo, olha, isso aqui você não faz, isso aqui você tem que fazer, enfim. Porque eu acho que foi um dos paradigmas que, enfim, já indo para um campo mais teórico, assim, não sei se eu quero ir tanto para esse lado, mas aí você me avisa. Eu acho que foi uma questão, assim, antes a TV ditava o que era certo e o que era errado. Então tinha várias instâncias para um conteúdo ir para o ar, então existiam diversos, enfim, etapas que um conteúdo tinha que passar para chegar à casa das pessoas, né? E com as redes sociais e mais do que isso, com o celular na nossa mão, não tem esse filtro nenhum, o filtro é a gente. Então, por exemplo, tem uma grande tendência agora que é o TikTok. Tá todo mundo Sim. falando do TikTok e tal. Cara, assim, não existe um jeito adequado de estar no TikTok. Esse jeito vai ser descoberto coletivamente pelas pessoas que estão usando, né? Então, vergonhas e erros são cometidos e eles são naturais e eles têm que ser incorporados. E eles não têm que ser, acho que de certa forma, apontados e falar, não, assim, de uma forma restritiva e que faça com que as pessoas não se sintam à vontade para experimentar, sabe? Mas Então, sim, peraí, deixa eu fazer aqui existem só, boas só uma práticas, sim. provocação. Boas práticas e tal, mas só para a gente fazer, já dar um panorama geral. Cada rede social tem a sua função, tem uma função específica? Sim, eu acho que sim. Existem. É uma questão que também é fluida. Então, por exemplo, a gente vai falar do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede mais profissional, é uma rede que você não vai postar uma foto do seu churrasco sem camisa, ou da pelada com os amigos, ou enfim, não é um ambiente para isso. Você vai colocar ali um texto sobre a sua área, sobre o mercado que você atua, você vai trazer ali informações que serão relevantes para os seus pares, enfim, para pessoas que talvez possam te dar um emprego, ou para possíveis candidatos para sua empresa, enfim, você vai construir a sua imagem como profissional ali, isso é verdade. Mas, por exemplo, a gente falou do TikTok. TikTok é uma rede de vídeos curtos, enfim, surgiu mais como uma pegada mais divertida, uma pegada mais cômica, mas eu não acho que seja só isso, eu acho que ela vai crescer muito no sentido de não ser só isso, mas para trazer a conversa mais para o momento que a gente está vivendo. O Instagram está agregando várias coisas do TikTok, porque é Do uma questão de TikTok? concorrência de marcas. Então você pega o Não, ele já Reels, fez por isso com exemplo, Stories, né? Que é uma, uma, com uma o cunhada do Snapchat, do Snapchat, exatamente. Então, né? por E agora exemplo, também integrou aí uma tecnologia que deixa bem parecido com o TikTok. exatamente. Então, essa é a linha de atuação do Facebook, né? Que é o dono do Instagram, do WhatsApp, enfim. Quando ele não consegue comprar uma outra rede, ele acaba agregando para si o que aquela rede faz. E, por exemplo, os stories foi um grande case nesse sentido, né? Porque veio direto do Snapchat. E o Snapchat, enfim, pelo menos no Brasil não pegou tanto, ele até deu uma esfriada. Né? Foi um grande case, assim, lá do Vale do Silício, que
o Mark Zuckerberg tentou comprar o Snapchat e o fundador do Snapchat acabou não querendo vender e o Zuckerberg chegou com essa estratégia. E que no fim das contas acabou funcionando para o Instagram, né? Certamente. Aliás, o Instagram foi criado por um brasileiro, né? Ah, é? Foi Ele estava criado por um envolvido? brasileiro. O cara desenvolveu, tal, tinha um outro nome, depois virou Instagram com essa carinha que a gente conhece, com a maquininha de fotografia, né? Acho que a logo ainda é assim, mas era mesmo uma maquininha fotográfica no começo. E aconteceu justamente isso. O Facebook comprou, né? Então, fez mais um brasileiro Sim, sim, bilionário. sim, pois é. O próprio Facebook, né, tem um brasileiro, o Eduardo Saverin, né, É verdade, é verdade. foi um dos fundadores. Mas você me Mas deixou é isso, preocupado eu acho que é agora, isso. Luan. Você me deixou preocupado. As empresas precisam se comunicar, elas têm que estar no TikTok, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Mas, pô, você fez uma pós-graduação na GV para fazer TikTok, é isso mesmo? Então, cara, é o que tem, assim, eu acho que o mundo mudou e eu acho que eu sou fascinado por esse mundo, né? Eu acho que as pessoas, é um termo que está muito em voga, né? Elas foram muito empoderadas com isso, né? Pro bem e pro mal, assim. Então, com o celular na mão, todo mundo virou um produtor de conteúdo, né? Não existe muito limite, assim, né? Para quem tá no tem um celular na mão, ela pode ser um influenciador, pode ser alguém que dentro da área dela tem uma voz relevante, né? Pegando um gancho do que você falou, eu acho que, e para amarrar com a sua segunda pergunta, o papel de cada rede social, eu não acho que toda empresa tem que estar no TikTok, tem que estar no Instagram, tem que estar no Twitter, tem que estar. Acho que não, assim, acho que cada uma tem um papel, né? Então, por exemplo, se você é uma marca de consumo, você tem que estar presente, sim, aonde o seu consumidor está. Agora, por exemplo, se você é uma marca que atende B2B, talvez valha a pena a gente problematizar isso um pouco. Então, será que faz tanto sentido você ir para o TikTok? Será que o seu cliente vai estar no TikTok? Qual que é a faixa etária das pessoas que estão utilizando? Enfim, qual que é a linguagem que é utilizada ali? Eu também não acho que é assim. Você está presente em tudo, né? Eu acho que você tem que ter um olhar para tudo. Você tem que estar preparado porque assim são coisas que mudam semana a semana, dia a dia. Então pode ser que, por exemplo, o Instagram quando surgiu era muito parecido com o discurso que eu escuto hoje das pessoas falando do TikTok. Ah, mas o TikTok não é profissional. Como é que eu vou fazer negócio no TikTok? E assim hoje não, assim existem negócios inteiros que dependem do Instagram. Se o Instagram cair, o negócio vai falir, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar atento a todo momento, fazendo essa ponderação, né? Vamos, vem comigo aqui então, Luan. Vamos prestar um serviço agora. Vamos deixar um pouco o perfil profissional para falar dos perfis pessoais. Uma orientação geral, né, para as pessoas entenderem, porque eu tenho a impressão de que muita gente não sabe qual é a finalidade de cada uma das redes. Então, vou te perguntando, a gente faz um ping-pong aqui e vamos tentar traçar esse panorama. Facebook, para que serve e o que eu devo postar no Facebook? Tá, Facebook. O Facebook, foi talvez aqui mais popular, assim, teve o Orkut, mas aqui foi globalmente, assim, que causou essa grande ruptura, né, no que a gente conhece por rede social, foi o Facebook. E o Facebook, enfim, ele já trazia vários conceitos que foram agregados em outras redes. Então tinha o feed, depois ele foi agregando coisas, né? Então ele agregou vídeos, ele agregou depois stories, ele agregou um serviço de mensagens, ele agregou, enfim, hoje ele é tudo. Então, e acabou sendo tudo. Acaba que, assim, para mim, para o meu público, para minha faixa etária, eu acho que para nossa bolha, né? Talvez não faça mais tanto sentido o Facebook. Mas isso é um dado muito curioso, assim, porque em resultado de campanha de mídia, campanha de tráfego, campanha assim, de conversão mesmo, o Facebook traz excelentes resultados até hoje, né? Então, e até de alguns clientes que eu atendo, nem só com investimento, né? Que isso foi uma grande mudança. Que o Facebook antes era gratuito, o alcance era orgânico,
E a partir do momento que ele começou a se monetizar, então para você alcançar determinada audiência, você precisa pagar, é, foi um grande ponto de mudança, assim, foi um ponto de uma curva, né, uma inflexão na trajetória do Facebook. E ele acabou mudando, e muita gente saiu dali, mas sempre vale, né? Esse é um outro mito que eu escuto muito, assim, mas o Facebook já era, hoje é Instagram, hoje é não sei o quê, e, tipo, cara, realmente não, assim, os dados mostram que não. Tem muita gente, o Facebook ainda é a principal rede, é a rede mais popular no Brasil, e, enfim, O todo que que mundo eu tá vou ali, postar no Facebook? O que que eu mostro todo nessa, mundo tá nessa minha no, rede? como pessoa física. Sim. Eu, sinceramente, não posto mais nada. Eu acabo usando mais o Instagram. Você é um especialista, pô. Enfim, vida pessoal, acho que vale. Às vezes uma notícia, né, com fontes confiáveis, não fake news. Né? O Facebook está sendo muito questionado em relação a fake news. Ele está sendo muito cobrado pelas próprias marcas, né, que estão parando de investir no Facebook em relação a fake news. Mas para te falar, você quer que eu crave? O que que você quer postar no Facebook? Então, foto da família. Às vezes um momento mais descontraído, uma notícia que você viu e que você gostou, mas procure evitar entrar em discussão, entrar em briga de política, que isso não leva a nada, isso no fim só causa uma ansiedade gigantesca. Eu acho que o Facebook acabou tendo essa imagem um pouco para as pessoas têm mais um pouco de preguiça de estar ali, muito por causa disso, tá? Mas se você quiser postar alguma coisa no Facebook e não quiser passar um mico, que é o tema dessa live, posta uma foto da família, posta uma foto do futebol, posta uma foto, sei lá, de um passeio, do filho, enfim, do que você quiser expor da sua vida. Um vídeo, talvez uma brincadeira, mas acho que é mais por aí, assim, a linha do Facebook. Não sei se te respondi. Boa, respondeu, mas vou pedir mais uma dica. Fiz uma foto no churrasco lá, sem querer, eu saí assim, ó, na foto, ó. Dá pra ver aí? Saí assim. Aí um monte de gente veio lá me xingar nos comentários e tal. Como é que eu dou essa sabonetada? Eu falei, não, gente, não é bem isso, tal. Vocês interpretaram mal. Como é que eu saio dessa situação? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Tá, eu dei uma leve descontraída que meu cunhado tá assistindo aqui, o Vitor, e ele tá me lembrando que eu namoro há 10 anos a minha namorada e a gente ainda não oficializou, né? Mas tudo bem, Vitor, uma hora Tira esse de momento vai chegar. publicação, Vitor. Tô enrolando. Enfim. Bom, saiu no Facebook fazendo uma pose e tal, enfim, eu acho que você tem que ter um critério, né? Você, às vezes, é justamente isso que você quer mostrar para os seus amigos que fazem a mesma coisa, e tá tudo bem, assim, se é isso que você quer, no seu meio, se no seu meio isso vai te trazer algum benefício, você entende que é bacana, não sou eu que vou falar para você não fazer isso, né? Mas você tem que pensar algumas coisas, assim, que você vai se relacionar a sua imagem a um político, seja ele qual for, né? Enfim, você vai colocar essa mão no fogo, você vê essa foto vai ficar lá para sempre. Talvez você já esqueceu de ter postado e ela vai ser recuperada daqui a 5, 10 anos, né? Então, eu recomendo às pessoas pelo menos um pouco de critério, assim, no que vai postar, tendo isso em mente, que vai ficar ali, assim, uma vez que está na internet, vai ficar lá. Mesmo que você apague depois, talvez alguém tenha salvo, tenha tirado um print, então não tem muito o controle depois que você decidiu apertar o botão de publicar, entendeu? E as empresas, elas dão aquela checada, né? Puxa, uma capivara completa do Com cara, o que que ele tá certeza, postando, com como é que ele se certeza, posiciona. com certeza. E tem uma questão também que não só as empresas elas verificam como quando alguém se envolve em algum tipo de polêmica, ou mesmo uma coisa simples, assim, eu vou num comentário de um blog ou de uma página no Facebook de alguém, as pessoas, o próprio público dessa rede vai ver o seu Facebook, as suas outras redes sociais e vai mandar para o RH. Isso é muito comum, assim, olha, você quer que a sua empresa seja relacionada a esse tipo de pessoa que tem esse comportamento nas redes sociais? Então, vale pensar várias vezes, assim, antes de compartilhar alguma coisa. Posso dizer que a rede social, então, é uma extensão, de fato, da minha vida, é isso? Com certeza, não, nem só uma extensão, mas uma amplificação, né? Às vezes você enfim, você tem uma imagem ali que, enfim, você procurou exacerbar algum lado seu que não é tão exacerbado assim na vida pessoal, então, enfim, aquilo ali não é a vida real, né? Aquilo ali você tem certo controle e é bom que você tenha critério, né?
Aí chegamos no Instagram, que a pergunta já vai de encontro a isso que você acabou de falar. Então eu posso criar uma vida editada e fazer com que as pessoas acreditem que eu seja aquilo que eu estou vendendo. É isso? Posso manipular a minha imagem nas redes sociais e o Instagram tem essa força. Ou estou errado? Você pode repetir o começo da sua pergunta, que deu uma cortada aqui, eu não consegui pegar. Desculpa. Sim, eu falei sobre o fato da vida ser editada e de eu poder Sim. fazer essa edição em tempo real, mostrando para as pessoas aquilo que eu quero mostrar, construindo a partir daí uma percepção sobre mim. E que o Instagram é forte para isso. Ou estou errado? Não, o Instagram aí já entra uma outra seara, né? O Instagram, ele é uma coisa muito mais visual, né? Então, eu considero que, sei lá, dos últimos 10 anos, talvez a rede que teve uma importância, um impacto mais forte na sociedade foi o Instagram. Que hoje, por exemplo, você entra num restaurante, você vê que aquele restaurante foi desenhado para ser instagramável, né? Para ter, tipo, tem um mural ali para as pessoas irem lá tirar foto, tem ali cara, isso é batata, assim, você vê em vários lugares. Então, essa questão do visual, né? Então, em relação ao que a gente posta ali, acho que vale aquilo que eu te falei do Facebook. Mas além disso, vale uma postura própria, assim, de você ver as outras pessoas e não confundir aquilo com a vida real. Então, tipo, existem diversos estudos que mostram como é uma rede que acaba trazendo um pouco de ansiedade para as pessoas. Então, assim, aquilo não é o real, aquilo é a parte bonita e a parte editada da vida, né? Não é uma coisa que necessariamente tipo, aquela pessoa é 100% do tempo feliz como ela é no Instagram, ou então ela é 100%, ela viaja tanto que parece que é no Instagram. Não, às vezes ela tá só postando um TBT semana a semana e parece que ela tá viajando sempre, né? Mas na verdade ela tá em casa, mas ela tem esse poder, né? Então, isso não é a realidade, né? Então, mas isso é incrível, né? Porque eu posso manipular a percepção que eu quero que as pessoas tenham sobre mim. Sim, de certa forma, sim, dá pra dizer que sim. Mas isso é também uma questão que a gente deve ver com cuidado, porque, enfim, tem gente que consegue fazer isso com muito talento, né? Consegue fazer com bastante destreza, mas tem gente que às vezes tenta mostrar alguma coisa que acaba não sendo, né? Acaba ficando claro que Deixa eu não ver, é, por né? exemplo, agora eu vou ver se eu meto um cachorrinho aqui na live para falar. Porque tem isso, né? Descobrir. Aqui, ó, esse aqui é legal. Cadê? Volta, o do olhinho. Dá para fazer umas brincadeiras durante a própria live, né? Eu não sabia, senão eu teria utilizado mais. Olha aí. Mas cadê, meu? O do olhinho? Pô, perdi. Mas deu pra ver, acabou entrando. Ô, Luan, então vamos partir Diga para uma lá. próxima aqui, que é o Twitter. O Twitter é palco de muitas tretas, tretas políticas. Muitas, Os políticos estão usando bastante, né? O presidente americano, o muitas. brasileiro, eles gostam do Twitter. E aí, o Twitter serve para quê? Para arrumar treta política, é isso? Cara, eu sou um grande fã do Twitter, tá? É, eu gosto bastante da rede e realmente é uma rede. Se você quiser tretar, eu tô vendo seus filtros aqui, achando muito engraçado. Isso é muito legal, cara. Isso é demais. Mas vou tirar aqui, senão um pouco da conversa. Aí, voltei. Não, de jeito nenhum, por favor, pode continuar. Eu gosto bastante do Twitter. Eu acho que assim, o Twitter é uma rede muito ágil. Então, às vezes você vê um meme, uma piada que depois ficou muito, que viralizou nas outras redes, chegou no seu WhatsApp, você vai ver, estava no Twitter já há 3 semanas, assim. É, E tem uma galera lá do Twitter que é muito fiel, assim, tem um grupo de pessoas, assim, grande até, mas você sabe que tá no Twitter há muito tempo, que gosta da rede e tal, e que já tá meio que acostumado que ali é terra de ninguém, é bang bang e vamos que vamos, sabe? Mas não é só pra ter treta política, assim. Um lance que eu acho interessante do Twitter é que ele foi uma rede que surgiu bem, bem ali no começo, assim, da primavera das redes sociais, né? Mas depois ele meio que perdeu um pouco de força, as pessoas começaram a migrar para outras coisas, só que ele ganhou uma importância gigantesca a partir de 2016, que foi quando o Trump foi eleito. E ele foi eleito assim, você via que ele estava pautando a imprensa diariamente pelo Twitter. Então,
ele descobriu que, poxa, se eu falar alguma besteira aqui, eu sei que eu vou estar no noticiário o dia inteiro. Então ele ganhou um monte de propaganda gratuita fazendo isso, né? E assim, o Papa tá no Twitter, então não tem, assim, para quem é político, a gente está falando de o papel de cada rede, assim, é obrigatório, assim, é a primeira rede que você tem que estar, sabe? Não tem conversa, você tem que estar ali, porque se você é político, se você atua em alguma organização do terceiro setor, por exemplo, se você quer influenciar o setor que você trabalha, que você atua, fazer um trabalho de advocacy e tal, cara, você tem que estar no Twitter, você está ali, entendeu? A discussão está acontecendo ali, né? Tem um E termo no aqui, Twitter, não, ô Luan, eu preciso que você me ajude a entender. Eu tenho a impressão de que eu sei, mas eu não tenho muita certeza. Quando as pessoas dizem, me deem biscoito, o que é dar biscoito no Twitter? cara, dar biscoito é daquela moedinha, né? Aquela curtida, assim, falar, tipo, pô, aquele confete, entendeu? Então, essa foto foi postada só para ganhar um biscoito, então é só para ganhar, como você mandou bem, enfim, adorei e tal, você Mas tá. deixa eu entender, isso é um recorte do Twitter? Porque eu não vejo as pessoas falando isso no Instagram ou no Facebook. É de Não, rede tem social ou é nas do outras Twitter? também. Não, Tem acho que nas é em rede outras? social em geral, assim. Eu vejo muito no Twitter e no Instagram também. E no Instagram é assim, é tipo, a pessoa postou alguma coisa, tipo, pra mostrar que, tipo, porra, fiz uma viagem legal, ou então, sei lá, tô na academia, tô bonito e tal. Então, o biscoito vem daí, assim, na verdade. É um negócio bem, até mais físico, né? Até onde eu sei, na verdade, né? Mas é um negócio de beleza, assim, e tal. Então, quando você fala que alguém é biscoiteiro ou biscoiteira, é nesse sentido. É um termo Se é que curioso, você né? me Pô, o cara de entende. biscoiteiro. Sim, sim. A postura, como é que eu posso dizer? Eu não vamos usar novamente o termo adequada para Twitter, né? Twitter serve para eu postar o quê? Comentários curtos, notícias, qual que é a pegada? Pessoa física de novo. Cara, eu acho assim, pessoa física. Primeiro, tá, vamos lá. Cara, assim, você tem que ter. Isso é parte do meu princípio, tá? Mas assim, eu acho que existe muita gente que atua de uma maneira diferente que se dá muito bem com isso. Mas eu acho que você primeiro tem que ter algo a dizer. Você tem que ter alguma coisa a acrescentar no debate. Né? Eu sou muito a favor do debate construtivo. Então, tem muita gente ali que só xinga as outras e só, enfim, denigre e ataca, e, enfim, e acaba não sendo um comportamento muito saudável na rede, mas tem gente enfim, eu acho que você tem que ter algo a dizer, algo a acrescentar ao debate e formar um debate construtivo. Eu acho que a própria plataforma, o Twitter, vem trabalhando nesse sentido, né? De estar ali, de buscar que a ferramenta seja otimizada no sentido de amplificar mais o debate construtivo e não tanto os ataques, não tanto, enfim. Acho que a gente tem um case legal, inclusive, que é o do Átila Yamarino, né? Durante essa pandemia, ele utilizou bastante o Twitter para Com divulgar informação. certeza, com certeza. Ele já era um influenciador importante, e tinha um canal no YouTube que tinha uma relevância grande, mas assim, com a pandemia ele transgrediu o público que ele já alcançava, né? Ele começou, como tinha muita gente, a necessidade de informação confiável e embasada sobre a pandemia, sobre a doença, sobre os estudos que estavam sendo produzidos ao redor do mundo, enfim, sobre tudo isso. Como a demanda por esses conteúdos aumentou muito, ele foi uma voz que ganhou importância muito rapidamente. E o que é interessante é que aí entra a relação de uma mídia com a outra. Então, sem dúvida, o Roda Viva alcançou, que ele participou, também alcançou muita gente. Então, é algo que vai se retroalimentando de uma forma, vai entrando um ciclo virtuoso, né, para ele. E isso sem dúvida, acho que o exemplo que você trouxe é excelente. Aí, Luan, beleza, LinkedIn, tretas políticas, ter o que dizer, não apenas mostrar a sua vida, certo? Aí chegamos no Pinterest. Ele não Mas assim, mudou o perfil, só né? um ponto do Twitter. Assim, mesmo que você tenha o que dizer, não é tipo uma tese acadêmica, não é um. Cara, né, mesmo que seja uma piada engraçada, mesmo que seja, né, assim, acho que é isso, né? Uma falinha, faça a sua falinha ali a partir do seu ponto de vista sobre o mundo, é isso, né? Sim, sim, acho que sim.
E aí o Pinterest, não sei, rolou no Brasil, não rolou? Ele não é tão popular ou ele é popular em alguns nichos? Qual é a nossa relação com essa rede social? Então, o Pinterest é o seguinte, ele é uma rede que é bem forte, tá? Só para trazer um pouco de contexto, né, para que serve e tal. O Pinterest foi uma rede, é uma rede que ela é muito usada para referência visual, né? Então, enfim, para tatuador, para designer, para artista, para, enfim, para um leque de pessoas muito grande, para quem trabalha com vídeo, enfim, dá para você pegar um monte de referência ali, ilustrador. É muito rico nesse sentido e ele tem um algoritmo que, por exemplo, você cria algumas coleções, ele consegue identificar o estilo daquela imagem. Então, não é uma coisa tão simples assim, eu quero uma imagem exatamente semelhante a essa. Não é assim que funciona. Ele funciona de uma maneira muito mais sofisticada. Ele consegue entregar imagens que estão dentro da mesma família, estão dentro do mesmo estilo. Enfim, eu quero uma ilustração em aquarela. Eu quero uma ilustração, enfim, uma estilogravura. Ele vai trazer várias dessa família, assim. E tem muito lance de tutorial, então faça você mesmo, como fazer tal coisa, enfim, é algo que funciona muito bem na rede. E com a pandemia, eu preciso me aprofundar mais qual é a razão disso, mas o Pinterest cresceu muito, assim, muito. No Brasil já são 30, o último dado que eu vi eram 38 milhões de usuários ativos A galera, que hein? entravam todo dia, assim, pelo menos uma vez no dia. É um número bem expressivo, né? Sim, Então, eu acho que é uma rede forte, sim, e que, enfim, que deve ser considerada. entendi. Muito bem. É difícil administrar o dia, né, cara? Ter a presença em todas as redes é bem complicado. E aí você precisa contratar uma assessoria, não é verdade? Porque se você for Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, complexo, né? Principalmente para quem é marca, né? Para pessoa física, o cara vai escolher aquela que ele mais gosta, mais se identifica, mas para quem é marca e de repente precisa estar em todas, é um belíssimo desafio. Belíssimo desafio. Mas bem, Sim, sim. o Luan, dicas, né, sobre o que postar para não passar vergonha, tal, vai na maciota, não se expõe muito. Mas me fala do cancelamento. E aí entramos na era do cancelamento. O que é efetivamente um cancelamento? É um linchamento virtual? Ou é um momento antes do linchamento? O que é o cancelamento? Então, acho que isso tem muita relação com aquilo que a gente estava falando mais no começo da conversa, assim, que é a questão do empoderamento, né, das pessoas terem uma ferramenta na mão que amplifica a voz delas de tal maneira que, enfim, que, que em conjunto, se um conjunto de pessoas concorda em relação a algo, dá para transformar o mundo, assim, literalmente, né? Não é força de expressão. E isso, mais uma vez, tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que a questão do cancelamento é algo que eu tenho eu tenho bastante preocupação, né? Porque a gente pode citar vários, né, que aconteceram pelos mais diversos motivos, tanto os mais escancarados quanto os mais, enfim, questionáveis, né? Então, por exemplo, um mais recente, né, para a gente trazer um exemplo do tema da conversa de pagar mico na rede social. Um mico inegável que foi pagado foi pela Gabriela Pugliese, que fez uma festa na casa dela no meio da pandemia e tal. E, enfim, ela começou a perder patrocínio de marca, ela começou a perder seguidores, enfim. E a vida dela foi construída em torno disso, né, da influência que ela tinha e do número de seguidores. Esse é um indicador importante para ela, né, e para as marcas que a patrocinam. Mas eu questiono, assim, porque também é muito fácil você, através atrás do seu celular, às vezes no seu perfil pessoal, às vezes num perfil falso ou num grupo de robôs que são configurados para atacar alguém. É muito fácil você apontar um dedo e você querer destruir a imagem de uma pessoa. E assim, e não existe dentro dessa cultura do cancelamento uma redenção, um perdão ou alguma coisa que não existe essa saída. A pessoa está apagada para sempre. Então eu acho que a sociedade caminhar para isso, eu acho que é bem questionável, assim, eu acho que sim, existem comportamentos errados e condenáveis que devem ser apontados, mas
assim, sempre com essa ponderação, né? Que também, Eu me às vezes é preocupo, mais. sabe? É, Mesmo na era pré-internet, pré-redes sociais, né? Vamos lembrar o famoso caso Escola Base. Aí tem a história da moça no Guarujá que foi linchada e tantos outros linchamentos que acontecem fisicamente mesmo, né? Criminosamente por todo o país por conta de notícias falsas. Isso é realmente preocupante, porque não tem espaço para essa defesa que você coloca, né? Tá cancelado, vai levar porrada e fim de papo. Que horror. sim, pois é. Mas hoje, assim, eu acho que eu também eu vejo com preocupação, mas eu vejo que também já tem uma tendência do discurso, assim, de fazer essa problematização, assim. Então, peraí, né? Como é que a gente vai conviver em sociedade dessa forma? Porque não é saudável, né? Também você viver num estado policial também, né? Uma questão de e assim, pegando o exemplo da Gabriela Pugliese, ela não foi a única a agir daquela forma e existem inúmeros. Eu não estou a defendendo, eu não tenho procuração, acho que realmente foi fora de propósito o que aconteceu e ela foi imprudente, para dizer o mínimo. Mas, enfim, eu acho que muitas das pessoas que apontaram o dedo talvez fizessem isso ali um mês depois ou 15 dias depois com a situação mais grave ainda, né? Então, e sem tomar os devidos cuidados, não sei. Então, eu só acho isso, assim, né? Que talvez role uma hipocrisia e uma segurança das pessoas em apontarem um comportamento errado, sendo que elas não têm como serem. Não tem como. Uma pessoa que está exposta, ela é muito mais fácil de ser vidraça do que alguém que tá jogando a pedra, né? Certamente. Nessa sua carreira como um homem das mídias sociais, você já teve que gerenciar alguma crise nesse sentido? Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Mas me conta aí de uma crise que você teve que apagar um incêndio nas redes sociais. Como é que é isso? Quando é que se percebe? O que se faz? Demora para agir? Não, tem que ser rápido? Como funciona? Cara, tem que ser rápido. Eu não vou entrar em detalhes aqui, enfim, para não expor, mas eu acho que dá pra gente falar em termos mais conceituais, assim, e assim, eu acho que o que você falou da rapidez é fundamental, assim, mas agir com rapidez não é agir estrategicamente, né? Eu lembro do caso de Brumadinho, foi um dos casos que foi a rapidez foi colocada em primeiro lugar na gestão daquela crise. Então, putz, a gente vai dar a resposta o mais rápido possível para o que está acontecendo, mas às vezes a resposta mais rápida não é a resposta mais clara, não é a resposta mais embasada em fatos, não é a resposta que vai trazer mais conforto para quem está sofrendo e para quem quer um esclarecimento, né? Então, rapidez é importante, mas a gente não pode colocar rapidez na frente de um pensamento estratégico, de uma reflexão a respeito das consequências daquilo, né? Afinal, é uma crise, né, pô? É uma crise, né? Então, enfim, a live com o profissional que trabalhou no acidente aéreo da Ah, TAM, ué. enfim, acho que foi salutar nesse sentido, né? Mas, Aí, enfim, ó, beleza. Então, percebi que há uma movimentação, as pessoas estão se mobilizando, alguém chamou a atenção para um ponto lá da minha marca, da minha empresa, alguma coisa que não estava adequada. O que eu faço? Apuro e a partir dessa apuração, respondo, não respondo, chamo para o inbox, como é que eu faço? cara, acho que depende muito da crise, mas acho que assim, o primeiro ponto é você ter um diagnóstico do que está acontecendo. Então, existem diversas ferramentas que possibilitam isso, né? Então, eu consigo, por exemplo, um exemplo de uma ferramenta que eu gosto muito é o Stiling. Você consegue já pegar uma tendência ali de comentários positivos, neutros, negativos, a respeito de determinado grupo de temas ou de palavras-chave relacionados à sua marca. E assim, de uma maneira muito ágil, você já consegue ter pelo menos um diagnóstico. Então, tá, qual que é o tamanho do problema? Quantas menções a gente teve? Enfim, as menções estão sendo mais dos nossos promotores ou estão sendo mais dos nossos detratores? Greg está perguntando aqui, o Stiling, Greg, é uma ferramenta muito boa e é inclusive brasileira. E assim, você consegue já ter um diagnóstico para ter um ponto de partida.
E aí, eu acho que assim, dentro desse ponto, que assim, uma crise envolve diversas áreas, não só a área de comunicação, né? Envolve a área jurídica, envolve a área, enfim, de vendas, se tiver uma crise de vendas, enfim, de atendimento, se for uma crise de atendimento, enfim. E pode envolver várias áreas, mas dentro da comunicação, que tem que estar integrada a essas outras, é importante você identificar, por exemplo, se a crise começou, aí voltando para o tema da nossa live, se começou no Twitter, está restrito ali, porque às vezes é só pode parecer uma crise gigantesca, mas é só um negócio para você monitorar, entendeu? E às vezes você dá uma resposta, você já fazer um post na sua. Por exemplo, uma crise começou no Twitter, você vai fazer um post no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, Vai em tudo, aí você vai amplificando levar essa a crise crise. para todos os lugares, entendeu? Então, às vezes é só você monitorar, né? Você entender o que está acontecendo primeiro e dar uma respirada. Então, peraí. E aí, a partir desse momento, uma coisa que eu acho fundamental é você identificar quem são os seus detratores, então, e quem são os seus defensores. Porque uma marca que tem uma saúde de marca positiva, ela já vai ter naturalmente muitos defensores. Então, você trabalhar em conjunto com esses que eu chamo de embaixadores já dá uma legitimidade muito maior para a sua resposta, né? Então, por exemplo, está atrasando algum produto, a entrega de alguma coisa. Então, se você já tem um grupo de pessoas que é fiel e fala, não, eu compro nessa empresa há tantos anos e sempre chegou tudo certo, não tem problema. Já é muito mais legítimo do que a própria empresa chegar lá, não, a gente sempre entrega no prazo, sabe? Não, você tem interesse em falar isso, um cliente não necessariamente tem, né? E é importante você identificar quem são os seus detratores e de onde eles estão vindo, porque às vezes eles agem de forma coordenada. E esses movimentos coordenados em grupo, às vezes geram um sinal de alerta que acaba sendo artificial, não é uma crise de fato. São, sei lá, 12 pessoas que colocaram mais 1.000 robôs para, tipo, te bombardearem, pode ser até o concorrente, entendeu? Então, acho que dentro desse sentido, você já pode sair por diversos caminhos. Eu acho que o diagnóstico talvez seja um dos pontos mais fundamentais numa gestão de crise. Legal. Para a gente entrar naquele momento dos cases, você já trouxe aí o da Gabriela Pugliese. Você tem aí alguma informação de empresas que passaram por uma crise, conseguiram contornar, tirar um bom proveito? Quais os cases que você separou aí para a gente tomar conhecimento de ações positivas ou negativas nas redes sociais? Cara, de empresa, acho que eu teria que parar para pensar, assim, mas Por exemplo, é toda engraçadona, tal, mas nunca se quem? envolveu. Desculpa. Netflix, por exemplo, é toda Ah, Netflix, tá. engraçadona, né? Mas nunca se envolveu em nenhuma polêmica, nenhuma dessas postagens meio que saiu pela culatra. Você tem conhecimento? Que eu tenha conhecimento, não. Eles vão bem, né? Eles vão bem. O Netflix vai. Das E pessoas eu acho que eles vão muito físicas, nesse sentido de colocar esses promotores, né? Então não é só o Netflix falar bem do Netflix nas redes, né? Tem muita gente, né, que acaba promovendo a marca espontaneamente, organicamente, né? aí, então vamos. Dificuldades nas redes Eu sociais, tenho, né? ó, Por exemplo, o presidente lembrei de um Trump, case aqui. mas Marcelo, segura desculpa aí, só para te. Tá bom. Só para não perder você sua pergunta, mas vai lá. me fala aí, o Trump, por exemplo, ok, causa polêmica, tal, tá sempre no noticiário a partir do Twitter. Utiliza bem, a equipe dele é muito estratégica, ou melhor, muito estrategista, consegue utilizar bem as redes sociais para colocar as ideias que ele pretende? Marcelo, concordando ou não com o Trump, eu acho que sim. Se ele atua com estratégia ou não, já não sei. Eu acho que tem método, mas aí já é uma conjectura minha, assim. O que eu acho que ficou muito claro na última eleição é que o eleitor americano ele não estava buscando uma Hillary Clinton, que era uma pessoa que, quando ela ia postar no Twitter, ela passava por 12, 15 instâncias, né, por diversos assessores e gestores da campanha dela, até que um post fosse redondinho para a rede social dela, para o Twitter. E assim, quando isso chegava lá, já não era mais a Hillary falando, já era um discurso que ficou sem sabor, assim. E o que as pessoas estavam buscando, ainda mais num cenário
de redes sociais é aquele negócio do momento, é aquela coisa que te pega pelo estômago. E o Trump, ele, gostando ou não dele, ficava claro, ou ficava muito perto da realidade que era ele. Ele estava no Twitter falando ele pegava o celular e era o que ele pensava. E eu acho que as pessoas, de certa forma, buscavam isso, buscavam alguém que trouxesse alguma coisa de verdade, né? Que uma vez que as redes tiraram os intermediários, a pessoa está falando diretamente com a outra ali, sem imprensa, sem judiciário, sem instituição nenhuma, o Trump entendeu isso muito bem. E ele começou a falar diretamente com as pessoas, sem intermediário nenhum. Então, a característica seria o que também fez com que o presidente brasileiro alcançasse, primeiro, o posto e, em segundo momento, essa popularidade entre uma certa base de apoiadores, essa falta de filtro, de ser o que ele é e estar presente nas mídias sociais, colabora nesse sentido? Você acha que é um fenômeno parecido? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, enfim, é uma consequência direta desse zeitgeist, né? Desse espírito da época. Eu queria só pegar um ponto que você falou, Marcelo, para não te deixar na mão, que foi uma marca que geriu uma crise muito bem, que foi o Carrefour. Eles tiveram um problema muito grande com a história da manchinha, não sei se você está lembrado. Era uma cachorrinha Contextualiza que pra gente. Ah, sim, o cachorrinho, ok. que acabou morrendo no estacionamento, foi um funcionário que responsável por isso. E o Carrefour virou uma das principais marcas ligadas à causa animal. Ela pegou essa crise e transformou ela em algo, por mais que tenha sido uma tragédia, e ela pegou esse aprendizado e procurou fazer algo construtivo. Então, já foram milhares de adoções, enfim, um trabalho inteiro feito em torno da conscientização do público em relação à importância da causa animal. E, e acho que para tipo, dar um exemplo de uma marca que conseguiu contornar isso de uma maneira assim formidável, sem dúvida é o Carrefour, assim. Entendi. É uma boa lembrança essa daí. Eu nem sabia que eles estavam tão engajados. Achei que tinha ficado no passado a crise e que não havia esse engajamento. Legal saber. A gente vai passar por uma nova eleição agora em novembro, ô Luan. E é possível que sejamos todos bombardeados aí nas redes sociais por campanhas políticas, né? Como é que a gente pode fazer esse filtro de saber o cara que está realmente falando a verdade ou o cara que foi construído para me enganar na rede social? Consigo perceber isso? Então, Marcelo, é muito difícil, assim. Já tô meio cientista político aqui, então já colocando que eu não sou nada disso, tá? Só Não, sou interessado no construção da tema. imagem. Construção da imagem. O cara vai fazer uma foto bonita, num terno elegante, vai vir com um discurso todo montadinho para me enganar. Isso vai acontecer nas redes sociais, tá certo? Né? Vai, vai. O que eu tenho que estar de olho para eu sacar? Falar, opa, esse aí tá me enganando. Cara, assim, eu sou muito interessado nisso, assim, eu acho muito curioso, porque eu acho que esses paradigmas, eles acontecem enquanto as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, não tinha absolutamente como prever o que ia acontecer em 2016, né? Não tinha como acontecer, não tinha como prever, né? E realmente aquilo foi uma mudança de paradigma, foi um negócio que a partir de 2016, nos Estados Unidos, nunca mais nada vai ser como era antes, né? E tudo que a gente está vivendo de lá para cá é consequência daquilo. Então eu acho que assim, os Estados Unidos vão ter eleição esse ano. Eu acho que vale a gente ficar bem de olho, principalmente em termos de construção. E voltando um pouco mais, a eleição do Obama já foi um pouco assim, né? Ele não foi no sentido que o Trump usou, não é isso que eu estou dizendo, mas ele usou em 2008 muito o Facebook e a campanha dele em relação aos jovens, ao engajamento dos jovens, enfim, foi utilizou muito as redes sociais. Ele usou de um jeito bastante que foi muito utilizado de 2008 até 2016. Então, eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? Eu acho que Acho que a sua talvez resposta já traz uma solução, né? Que é você identificar qual é o seu público e conversar com ele da maneira adequada, né? Nas redes sim, sociais, sim, principalmente porque é sim, uma eleição municipal, né? Então teremos vereadores, candidatos a prefeito, né? Então se o cara é candidato a vereador e de repente encontra um nicho para conversar, porque eu entendo que é isso a rede social, né? Você está estabelecendo diálogos, está estabelecendo comunicação. Se você sim, encontra sim, o seu nicho e fala bem com ele,
né? Sim, Tivemos, inclusive, na última eleição, alguns movimentos assim, mandatos coletivos, representatividade negra ou LGBTQ+, né? Então, acho que, me parece que para essa eleição as coisas vão caminhar por aí. sim. Sim, pode ser. Eu acho que pro bem ou pro mal, o que aconteceu de lá para cá, de 2016 para cá, é que assim, as pessoas têm que levar quem tá do outro lado em conta, assim. Não dá para você pensar que você tá na TV, você tá falando no Twitter, mas está falando como se fosse na TV. Não é assim. É uma troca. Você tem que estar entendendo o seu público, justamente isso que você falou. É estabelecer um diálogo, né? Uma troca e não uma relação unilateral. Eu acho que isso que é por aí, assim. E muita gente entendeu isso sem dúvida. O Renan perguntou aqui o que você acha da cultura do cancelamento. Ô, Renan, ele já respondeu, hein? Falou que é triste, horroroso, se emocionou com o caso da Pugliese. Você perdeu esse momento, depois você vê lá na gravação. Juan, agora os cases positivos, né? Me dá aí umas dicas. Quem que eu devo seguir para me inspirar, para eu pegar umas referências e conseguir usar minhas redes sociais de uma maneira mais assertiva? Fala aí quem são os caras, pessoas. Cara, eu acho que assim tem muita gente que trabalha de uma maneira muito positiva nas redes, de uma maneira construtiva, falando de ferramenta mesmo. O Rafael Kiso, do Instagram, o arroba dele é arroba rkiso, com É K. riquíssimo. Ele é muito fera, para mim ele é uma referência no mercado de redes sociais. Já tô seguindo. Ele é muito fera. Ele dá diversas dicas sobre engajamento, ele traz dicas sobre novas ferramentas, então você está meio confuso sobre como usar o Reels do Instagram, ele já traz, enfim, ele tá bem ali de olho no lance. O YouPix, que já é um, um veículo já que está há bastante tempo na área, eles são uma referência também no mercado e eles trazem muitos insights interessantes a respeito de rede social e de como, enfim, utilizar da melhor maneira possível as ferramentas. E o Pix.com? E os perfis deles, né? Eu Uhum. queria indicar também o Cristiano Santos, que é especialista em LinkedIn. Eu já tive a sorte de trabalhar com ele na Editora Globo. Ele é muito fera e hoje ele trabalha com isso. Ele é consultor de mídias sociais e ele desempenha um trabalho brilhante. No Traz LinkedIn. muitas. Isso, Achei aqui. Tem o site dele, é o santoscristiano.com.br. isso. E, putz, é um cara que eu admiro muito, estou sempre de olho no que ele está fazendo. E, cara, assim, acho que com esses aí já dá para ter uma ideia legal, assim, de... E para dar uma dica também de veículo de imprensa, mas aí em inglês, que é a Wired, que é um veículo tradicional de tecnologia, e eles cobrem Vale do Silício, e assim, o que sai de novidade, o que sai de novas ferramentas, enfim, os meandros ali do mercado de tecnologia, do setor e do que deve vir por aí de tendência. Essa é a referência, assim, acho que continua sendo. Já tô Wired. aqui. E, inclusive, é a pergunta para a gente encerrar o papo, né? Qual é a tendência, ou quais são as tendências? Para onde caminharemos nas redes sociais? Ou melhor, nas mídias sociais como um todo, né? O que vem pela frente aí? O que você vislumbra? Então, Marcelo, uma tendência que eu tenho visto com muito interesse, muita curiosidade é a dos micro-influenciadores, né? Que às vezes as marcas olham muito para os grandes, para os nomes maiores, assim, e tem muita gente que acaba deixando para lá os micro-influenciadores, que são aquelas pessoas que trabalham com nicho. E, cara, nicho, eu acho que tem uma tendência essa do nicho, né? São as pessoas cada vez mais estarem nichadas e meio que isoladas em bolhas, em grupos, em comunidades, enfim, trazendo todas as conotações desses termos que eu te disse, né? Eu acho que o mais interessante é de comunidade mesmo. Você tem um grupo que você compartilha interesse, que você compartilha informação. E esses micro-influenciadores atuam diretamente nesse sentido, né? Então, por exemplo, o pessoal da CUFA, Central Única das Favelas, está com um projeto muito interessante do Digital Favela,
que é de micro-influenciadores da favela. E, poxa, é um trabalho extremamente profissional, eles trazem todo o resultado de conversão, de engajamento, de alcance. Eles conseguem segmentar, então se você trabalha com o setor de educação, se você trabalha com o setor de consumo, se você trabalha, enfim, com o setor de lifestyle, eles já conseguem identificar quais são os micro-influenciadores que podem ajudar a sua marca nesse sentido. Uma outra tendência, aí já falando dos grandes, que foi algo que eu vi agora recentemente, que eu achei muito bacana, foi uma parceria da Ambev com a Anitta, e que isso até saiu no Brasil Journal, depois eu posso te mandar o link, você compartilha com o pessoal, que eles fizeram uma parceria com a Anitta, e a Anitta não era contratada para fazer um número determinado de posts, ou para falar isso, isso e isso, não. Era contratada numa campanha para ser como se fosse uma sócia da Ambev. Então, o que os posts dela revertessem em vendas, ela ia ter uma participação nos lucros. E o resultado foi, assim, absurdamente bom, porque ela se sentiu parte daquilo e talvez tenha apostado muito mais do que um contrato tivesse determinado que ela apostasse, entendeu? Então, acho que E isso é meio que uma tendência também. para esse tipo de parceria já temos um nome, um termo? Putz, não sei. Acho que não, acho que ainda não. Não Demais. que eu saiba. Principalmente do micronicho, acho que é uma tendência mesmo para a comunicação, tanto que os meus alunos lá no Senac, na entrega final, eles precisam apresentar um podcast para micronicho. Faz um recorte aí, o cara gosta de rock dos anos 60 a 65, faz um programa para esses caras, porque me parece que é por aí, o consumo vai ser cada vez mais dentro de uma certa bolha, né? Principalmente o consumo de comunicação, e aí pensando também nas comunidades que vão ser geradas em torno disso. Demais, muitas mudanças virão pela frente. Uma coisa não mudou ainda, né? O Instagram não permite que a gente faça mais de 1 hora. Ele já está avisando aqui que logo encerraremos a nossa live. Isso não é um Que problema pena. estratégico, ô Luan, porque, por exemplo, no Facebook você pode falar 4 horas, aí é que o cara me corta em 60 minutos, acaba faltando o tempo para a gente trazer todos os conteúdos. Não é ruim estrategicamente? Dá um salve no Zuckerberg lá, pô. Pois é, olha, por mim a gente podia ficar aqui falando mais um tempão. Adorei falar com você, Marcelo, e espero que a gente possa repetir isso. É um assunto que eu gosto muito de falar, assim. Eu sou apaixonado por comunicação. Eu acho que comunicação é algo primitivo nosso, assim. A gente só passou a viver em civilização a partir do momento que a gente começou a se comunicar. E a gente precisa se entender. Por mais que a gente se discorde, a gente precisa se entender. E a gente vai chegar lá, cara. Eu acredito que sim. Esse é o diálogo, a comunicação. Eu fiquei muito feliz, Luan. Durante a semana aí eu recebi grandes colegas de trabalho, grandes profissionais que trouxeram informações muito relevantes, né, dentro da comunicação, nos temas em que são especialistas. Então acho que foi uma construção muito bacana. E sabe qual é o grande barato? A gente não está aqui ligado a nenhuma empresa, né? Você não está ligado à sua empresa, eu não estou ligado à minha. A gente está aqui entre amigos conversando sobre um assunto que é apaixonante, que é a comunicação. E essa liberdade é fabulosa para a gente construir, trocar ideia, discutir, colocar um tema como esse, né? Pare de passar vergonha nas redes sociais. Não dá para fazer isso dentro de uma empresa, né? E essa liberdade que Sim. as redes sociais propiciam, eu acho realmente fantástico. Vou te agradecer. Pô, obrigado. Foi um prazer falar com você. Fecho repetindo, você tá bonitão. Eu sei que você fez harmonização facial, você não quer falar. Segue firme. Nos falaremos em breve. Inácio acordou, ficou bravo aqui. Vai acabar o nosso papo. Beijo, Beleza. Valeu, Marcelão. Fique bem, aquele abraço. Saudades de você e obrigado pelo convite. Imagina, tamo junto. Abração, Valeu. tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, Inácio.